Pó de Café, golinho. Hoje, gente, tá especial, tá? O golinho está chazinho. A nossa convidada especial, então eu também não tô podendo tomar cafezinho. Ela também é do chá, então vamos no chá. Hoje tá leve, tá light, o papo tá bem gostoso. E, de novo, Fer, sentindo sua falta, melhoras e boa recuperação. Próximo, estamos aqui juntos, nós dois, tá certo? Gente, então eu vou apresentar a convidada de hoje, que é uma querida, mas o currículo é extenso, então eu vou ler, tá? Porque, assim, não dá, é muita coisa, então eu vou apresentar. Ela é educadora, treinadora internacional, empresária, formada em administração. Ela tem o certificado em coaching pela IBC, com licenciatura da Excellent Global e proficiência em inglês pela Michigan University. Ó, eu tenho que caprichar hoje no inglês, tá, gente? Depois ela vai me corrigir. Tem experiência em comércio exterior, ensino de inglês, treinando CEOs e executivos. Ela é empresária, ela é empreendedora, ela adora tapioca número 11, lá do quiosque da Lagoa, do lado do Taquaral, seção de tapioca, que é presunto, mussarela, tomate, orégano, com molhinho picante e acréscimo de calabresa, porque a gente vai investigar a vida da pessoa, a gente puxa a capivara sim, mas, por último e não menos importante, a mãe da Luana, Hélida Rabelo. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, nossa. E é muito bom estar aqui com você. E realmente eu sou apaixonada pela tapioca. Eu entro em transe quando eu como aquela tapioca, sinto aquele amor todo. E fica tranquila que eu não vou te corrigir. Justamente sobre isso que a gente vai falar muito, né? Exato, sobre, gente, né? Não ter exatamente. vergonha, né? De falar o idioma e outras coisas, E né? vai, do jeito que vai. Exatamente. Mas tá o importante falando. é se expor, exatamente. Né? Eu também tô aqui, né? Poderia estar morrendo de vergonha, mas já superei as vergonhas também de estar sendo entrevistada, de estar participando de um momento desse. Que pra gente, quando é convidado para um momento desse, a gente se sente feliz, né? Fala, puxa, que bacana, eu tenho algo a compartilhar e acrescentar. E essa é a ideia, Hélida. A ideia, quando a gente pensou no Pó de Café, que é o nosso bate-papo entre amigos, né? A ideia foi exatamente, eu tava te contando, né? Antes de a gente começar a gravar. Eu um dia falei assim, cara, a gente consegue fazer um podcast porque tem tanta gente bacana, com histórias super interessantes, inspiradoras, né, e de superação, que a gente precisa dividir isso com as pessoas. Porque a gente fica muito assim, eu vou ter que virar famoso, vou ter que estar na Globo pra gente ser convidado para um podcast, ou pra você também tá aqui no meu lugar, né, de host. Então, assim, não, cara, não precisa. É só ter a vontade, né, e também não tenho tanta vergonha, mas a gente quebra a vergonha aqui, tá? Mas trazer a genuinidade, né? Genuinidade da sua história. E todos os entrevistados, eu falo isso para todo mundo, e cada entrevista nova, cada bate-papo novo, eu falo, tô assim, encantada, porque tudo bem, a gente conhece as pessoas, sabe um pouco de histórias de alguns, mas a hora que a pessoa começa a contar, você fala, caramba! Tipo, que potência, que pessoa bacana, né? E que bom que a gente tá nas redes sociais, que a gente pode trazer a história dela. Então, pra gente é muito prazeroso também, né? Quando a gente faz o convite, quando a gente pensa no convidado, é com essa intenção mesmo. A gente quer que a pessoa curta esse momento, né? Pode chá? Pode chá. Pode chá. A gente mudou, tá, gente? Só por hoje a gente mudou. Mas trazer esse aconchego mesmo, sabe? Esse quentinho no coração de falar, poxa, a gente quer escutar você, né? As pessoas precisam escutar você. Então, é esse sentimento mesmo. Que bom que deu match. Sim, deu sim. Principalmente porque quando a gente entende que a gente tem uma missão de vida, isso a gente estuda muito no IBC, que a gente tem um chamado, não é para milhões de pessoas, é cada uma pessoa que você inspira, 1 milhão vai chegar, mas é um em um, entende? Sim, então, esse processo de saber que uma entrevista dessa pode inspirar alguém, a gente já fica feliz. A gente tem bastante feedback de entrevistados que teve aqui. Na verdade, até a última que a gente fez, que foi com a Betânia, que a gente falou sobre câncer de mama, tudo, e na história dela super inspiradora e de superação, enfim,
irrealista, né? Foi isso que ela também quis trazer. A gente, vamos romantizar o câncer. Não, tipo, gente, é uma doença, né? Então, mas ok, vamos trazer, então, possibilidades de passar por isso, de ter informações, de ter uma coisa mais leve. E aqui, ela falou, a gente teve né, casos específicos, falou, nossa, eu preciso fazer meu exame. Nossa, você falou, eu te escutei. Ela falou, Vanessa, é isso. Tipo, duas pessoas que a gente vai tocando e que isso vai virando uma corrente do bem, né? Então, pra gente é muito satisfatório, eu falo o nome de todos nós aqui do Pod Café, do Elinho, Fer, Jonathan, todo mundo que participou, que é muito satisfatório pra gente trazer essas informações e poder proporcionar isso pra vocês e para as outras pessoas também. Então, eu tô feliz também. Que legal. Não, mas dá pra perceber que tem todo um carinho, todo Tem, um cuidado tem. E já tô gostando. Tá bom. Agora, conta pra gente. Eu falei, Hélida, treinadora, empresária, coach, empreendedora, né? Porque você é empreendedora total, né? Isso veio depois, né? Você sai da sua zona de conforto o tempo todo. Como chegou até lá? Vamos lá. Eu vou servir o seu chazinho, tá? Tá bom, obrigada. Você quer... Vamos lá, o que nós temos aqui? Não vou fazer propaganda. Pode ser o capim cidreira. Capim cidreira, tá bom. Já que a gente tá nesse clima todo light. Então vamos. Vamos de cidreira. Então, é o seguinte... Tem açúcar? Não, sem açúcar. Sem, tá. Buscar resumir um pouco da minha história, com alguns pontos marcantes, é um desafio, mas vamos começar lá de trás, né? Eu sempre fui uma criança que queria fazer diferença no mundo, sabe aquela coisa? Já tinha isso. Exatamente. Então, sempre fui sonhadora, sempre gostei de criações, de criatividade, estava sempre envolvida com alguma coisa. E eu me lembro que quando eu fiz um treinamento de treinadora mesmo, internacional, com Blair Singer, ele disse assim, se você algum dia quis fazer a diferença no mundo, isso é para você também que está escutando, então você é um líder e você precisa investir nisso, em fazer a diferença no mundo. Porque as pessoas, elas acham que isso é lunático, que fazer a diferença no mundo. As pessoas se boicotam, né? Elas se não sabotam. tenho, né? Tipo, e eu acreditei muito nisso. Então, o que era fazer a diferença no mundo, né? Quando eu era pequena, com 7 anos, eu ia sempre passar as férias na minha tia. E lá na Vila Boa Vista, perto da Bosch. Eu passava as férias julho, dezembro, janeiro inteiro. Por quê? Como minha mãe tinha 4 filhos, nós somos em 4, né? Meus pais têm 4 filhos. E eu, a mais criativa, como se diz, eu não dava trabalho, mas atenção eu exigia, né? Tipo, ela precisa criar, né? E então eu ia para casa das tias, assim, e a tia tinha paciência, e a tia tinha tempo, os filhos já eram grandes, tia, os primos né? grandes. E tia mais e eu dei sorte, né? que era uma tia que os filhos já eram criados e adultos. Então, eu era a criança da família, né? A gente falou sobre isso esse fim de semana num encontro de família, inclusive, foi muito legal. E nessa ocasião, lá aos 7, 8 anos, eu visitava minha tia todas as férias e ela tinha uma freira que morava na esquina da casa dela. Eu me lembro da casa até hoje, quero voltar lá, filmar tudo, porque é muito gostoso lembrar disso. E a freira tinha uma super biblioteca. E eu sempre gostei de ler. E meus pais, né, na humildade do processo, na ocasião, nós não tínhamos uma biblioteca em casa. Minha mãe gostava de ler, mas eram poucos livros. E eu me inspirava nessa biblioteca dessa freira. E minha tia lia muito, então ela falava, vai lá na casa da freira, vai ler lá. Gente, um dia chegou um livro, daqueles assim, de folhinha amarela. Eu lembro até hoje o cheiro dele. É tão gostoso você ter uma memória olfativa, né? E ali era um livro de como falar inglês, e eu com 7, 8 anos. Família humilde, jamais pensei em ir para Disney, jamais falei vou estudar inglês para ir para o exterior, não. No que o inglês chegou na minha mão, nesse livrinho, e tinha a fonética embaixo, como falar, eu falei para mim mesma, nossa, eu posso falar inglês. Que gostoso! Gente, a melhor coisa que tem na infância é a gente falar eu posso fazer algo, né? Estimulem seus filhos, estimulem suas crianças interiores, porque às vezes você é um adulto, mas você precisa estimular sua criança interior a fazer algo que você quer. Seja aprender piano, balé. Eu sou super a favor de começar as coisas em qualquer idade. Sim, a nossa criança tá lá esperando ser alimentada, né? Então, assim, eu desenvolvi esse desejo. Eu posso falar inglês. Ok. Mas, vida que segue, não era uma realidade minha estudar idiomas na época.
escola pública, que era o que meus pais poderiam oferecer na época, podiam oferecer. Mas o universo, eu sempre digo, ele conspira a favor, né? Quando eu estava com 11 anos, 12 para 13, 88, porque eu tenho a data no meu primeiro caderno de idiomas, quando eu fui para uma escola de idiomas. Memória. Muito. É porque marca a gente, né? Sim, sim. E eu me lembro bem, foi mais ou menos em 88, eu estava de 12 para 13 anos, um vizinho meu, que as meninas eram muito minhas amigas na rua, né? Aquela coisa de brincar na rua, muito, né? E ele matriculou 2 numa escola no passado, e ele ganharia a 3ª bolsa. Tipo assim, matricule 2 e ganha o 3º. Uhum. E ele não tinha uma filha para dar o 3º, porque a filha dele, 3ª, era um bebê, né? Eu chamava Vanessa também. E ele falou assim, Elida, como eu sei que você é muito dedicada, eu vou te dar essa bolsa. Cara, ele me deu uma bolsa e eu ganhei 6 meses de inglês na época. Uau. E, me apaixonei. Aí, quando acaba os 6 meses, naturalmente a escola vai propor que você se matricule. Sim. Quando a escola veio propor, eu não tinha condições financeiras, mas a escola falou assim, fala com seus pais, porque pelo menos 50% a gente vai te ajudar. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, olha, pai, eles gostam muito de mim como aluna, porque eu sou dedicada, não perco uma aula, sou estudiosa. Isso com quantos anos? 13. Meu Deus. Assim, já desenvolta. Pois exatamente. Era pessoa. Era uma coisa meio engraçada, esse lado meu extrovertido, porque eu também fui muito envergonhada por outras coisas, depois eu falo sobre isso. Mas quando o natural vem, por mais que você tenha vergonha, sim, o íntimo solta. E é sobre isso que eu falo muito nas minhas mentorias. Solta, alguma coisa de bom tem aí dentro, solta, não segura, né? Sim. Porque nós viemos de uma educação repressora também, né? Tem muito assunto aí, né? Para desenvolver. Mas e então, mulher, né? Pois mulher. a gente tem um monte de coisas, não, né? Aqui tem não. paradigma, tem paradigma. Aqui Aí assim. meu pai falou, bom, 50% eu consigo. Aí ela fez um preço bom, os 50% também ficava bom, e meu pai então pôde investir esses 50%. Só que aí, quando eu estava com 14 anos, eu me formei na 8ª série, né? Que na época era a 8ª série. E uma professora que já sabia, né, desse meu potencial de gostar de trabalhar, de ser criativa, falou assim, meu marido precisa de uma recepcionista no consultório ginecológico e obstétrico dele. Você não quer ir? Porque eu falei que eu quero trabalhar e não sei o quê. E eu prestando magistério e técnico em Fundação Bradesco, de administração. Aí eu falei, nossa, mas se eu for trabalhar, como que eu faço Cefam? Que na época era magistério o dia todo. Sim. E eu queria magistério. Mas alguma coisa disse pra mim assim, faz o técnico em administração e vai trabalhar. E eu fui trabalhar no consultório do marido dela. E o meu pai, ai, mas você não precisa trabalhar. Pai, eu quero trabalhar, eu quero me desenvolver. E eu brincava, né? Eu quero comprar mais do que uma calça jeans por ano, porque pai, né? Com aquele histórico... 4 filhos. 4 filhos. Ele pôde dar o nosso teto, a nossa alimentação, sim, a escola pública e tudo mais. Mas a gente... Não era ambição, era... olhar e pensar, posso mais. Que bom que eu entendi que eu podia mais, né? E conquista, né? E conquista. E foi muito bom, porque meu pai entendeu. Eu fui trabalhar aos 14 anos. Aí, estou completando 34 anos de carteira de trabalho. Sabe aquela coisa, né? Não me aposentei ainda. Não. Porque tá meio confuso essas histórias, mas não tem problema. Tudo é história. E eu, então, já tinha 1 ano de inglês com 14 para 15 anos. Eis que um vizinho... que eu também cuidava da filha dele, para esposa dele formada em letras, dar aula na escola pública. Eu cuidava da filhinha dele. A educação ali, tudo tipo. A educação, né? super. E ela era formada em letras, professora de português no estado, e aquela biblioteca, né? Eu lia Monteiro Lobato para a filha dela e eu cuidava da filha dela. Então, ela já me conhecia também, porque eu cuidava da filha dela com 10 anos. Eu tinha 10 anos, a filha dela tinha 6. E, assim, muito responsável, né? Meus pais educaram a gente para muita responsabilidade, isso foi bom, porque a gente acaba amadurecendo, né? Outros tempos, né? Exatamente. Hoje, 10 anos... enfim. Mas aí, o que aconteceu? Com 14 para 15 anos, esse vizinho que já me conhecia e soube que eu estava trabalhando, falou, a Elida gosta tanto de inglês, está gostando de trabalhar, será que ela não quer entrar no Bradesco? Tem como entrar como office girl, né? Aquela coisa de entrar com 15 anos, escriturário que eles chamavam na época. Sim. Gente, passei na office prova. Boy? Office boy. Que delícia. E tudo isso faz parte de uma história que hoje eu desenvolvo, né? Porque hoje eu desenvolvo jovem aprendiz, desenvolvo estagiário. Então, assim, tudo que você vivenciou. Que eu vivenciei e sei que tem valor, eu trago para essa geração.
Os pais adoram que os filhos começam a trabalhar com 14, 15, 16 anos comigo. Eles com 18 já estão outra mentalidade. Então, a gente pode resgatar o nosso tempo também, porque esse gap de geração pode ser preenchido, né? Com certeza. Com sabedoria. Saber Sim. que eles trazem muita coisa Sim. boa nessa geração. Sim. Mas a gente também tem para contribuir. Sim. E aí Cada um fazendo a sua parte. Eu entrei na área de câmbio do banco, na área internacional, com 15 anos. Fui secretária de gerência com 15 anos. Eu lembro até hoje, gente, a pessoa, né? O que eu tava fazendo com 15 anos? Quem, pois é, menina, que doideira. Gente. Mas acho que eu comecei a brincar muito cedo também, porque eu brinquei tanto. As pessoas, mas você não teve infância? Tive, porque eu era tão criativa. O lado empreendedora surgiu depois, porque eu não me via empreendedora, porque eu não vim de família empreendedora. Meu pai é metalúrgico, minha mãe do lar, né? E aí eu falava, nem tinha essa palavra empreendedorismo na minha mente. Mas depois, quando eu fui fazer curso de empreendedores, enfim, depois que eu já estava no ramo da educação, mas virando já uma instituição de educação, eu fui fazer uns cursos. E perguntava, você já teve essa vontade? Eu falei, gente, eu fazia mercado dentro do meu quarto. Eu punha preço em todas as coisas, chamava minhas amigas para brincar de mercado. Punha uma no caixa, uma no já atendimento. Já ia gerindo as pessoas, né? Você faz isso, você faz aquilo. Acredita? É liderança, eu fui né? ver isso depois nos meus cursos, entendeu? É. Então, eu passei 7 anos no Bradesco, dos 15 aos 22, porque eu me formei em letras. Ah, porque eu fui fazer letras, técnica de administração para letras. A pessoa não queria mudar o mundo? A pessoa sempre quis ser professora, porque professor muda o mundo. E aí, quando eu fui prestar faculdade, o que eu posso dar aula? A pergunta para escolher um curso foi, o que eu posso dar aula? Como eu fazia técnica de administração, então eu podia fazer direito e dar aula de direito. Eu podia fazer psicologia e dar aula de psicologia. Eu podia fazer inglês e português e dar aula. Aí eu pensei, bom, eu já faço inglês desde os 13, melhor eu fazer letras, porque eu posso dar aula de português e inglês. Nunca, nesse momento, me passou idiomas no sentido de escola de idiomas. Eu estava disposta a ser professora do estado de português e inglês. Porque eu ainda queria ser professora, mesmo trabalhando no banco. Contrariando meu gerente, porque eu encontrei meu gerente esse final de semana. Numa festa do meu pai de 77 anos, o gerente com 82. Ele falou assim, eu fiquei bastante chateado quando você saiu do banco. Eu falei, eu sei, porque 7 anos que eu fiquei me desenvolvendo lá dentro e ele viu a potência que eu fui chegando. Eu cheguei com 18 anos como operadora de câmbio. Eu aprendi matemática financeira, tudo na raça. E eu fugia de números, porque eu não era a boa em matemática. Eu tirava nota, mas com muito esforço. E eu fui fazer letras porque eu não queria números. Gente, olha a situação, né? E trabalhei 7 anos no financeiro, porque é banco, né? É banco, é. A história, gente, vai se prolongando, porque quando eu decidi que formada em letras, eu já estava com a vida estabilizada. Com 21 anos, comecei a construir com 18, com o meu noivo, na época, pai da minha filha, né? Então, assim, tudo muito maduro, precoce, né? Muito precoce, né? Precoce. Ai, que coisa. Mas hoje eu tô bem resolvida com isso. Mas precoce, na época mas era... no lado positivo, era né? bem precoce. confuso. Mas por isso que eu falo que nesse gap de gerações, eu consigo equilibrar. Porque eu sei que tem que viver a adolescência. Me fez falta um pouquinho viver a adolescência, porque eu vivi a infância, mas a adolescência não vivi. Porque já pulou pro adulto, Mas né? depois eu entendi a adolescência na fase adulta, as coisas que eu não vivi na adolescência eu fui entender. A vida cobra entendimento. Aí você vai desbloqueando aquilo que você não viveu e tá tudo bem. Então, tá tudo assim, bem, se você não viveu a adolescência, tá tudo bem também, tudo se resolve, né? Hoje a gente tem aí leque de terapias de tudo quanto é maneira para você se autoconhecer, e eu fui buscar muitas. Então, assim, o que aconteceu? Eu saí do banco para dar aula. Estava com a vida estável, falei, não, agora eu posso sair, porque eu também já tinha entendido o que é estar estável financeiramente. Dos 15 aos 22, trabalhando no banco e crescendo, eu já tinha um cargo de chefe de serviço. E o meu gerente me vislumbrava a primeira gerente de operações de câmbio da América Latina, mulher. Ele viu que eu tinha alguma coisa para desbravar. Então, ele queria que fosse lá. Sim. Mas o meu ser dizia que não era lá. E por isso que foi conflitante. Mas no dia que eu estava me despedindo dos meus amigos no banco, 7 anos, né, gente? Foi criada lá dentro, dos 15 aos 22. Sim. Eu comecei a chorar, de me despedir de todo mundo, tal. O meu gerente me chamou na minha sala e falou, tô com uma ligação aqui de uma empresa multinacional que precisa de alguém com o seu perfil, que fale inglês, que entenda de comércio exterior, exportação e importação. Eu tinha trabalhado em 7 anos em todas as áreas.
Porque a cada 6 meses eu esgotava o conhecimento de onde eu estava. Por conta de buscar, né? E ele falou assim, eu sei que você está indo para a área da educação, ainda que eu não acredite que seja essa a sua área, porque para ele estava doendo muito, né? E quem está muito no ramo financeiro não enxerga a educação, né, o tempo todo. Sim, mas eu sabia que ela estava lá. Mas o que eu faço? Te indico ou não? Eu sei que você está indo para a Unicamp como aluno especial, porque eu fui buscar. Eu nunca tinha dado aula e agora? Fui buscar na Unicamp como aluno especial. Falei, vou lá assistir Linguística Aplicada, vou abrir minha cabeça e vamos para frente. Eu falei, qual é o nome da empresa? Aí ele falou, Robert Bosch. Eu falei, desde pequena que eu ia na Vila Boa Vista, eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui. Chapeuzinho bingo! vermelho. Chapeuzinho vermelho. Bingo, pode dar meu nome. Eu ia para educação, realmente, mas, poxa, e a lei do segredo? E a lei da atração? Que eu falei, vou trabalhar na Bosch um dia. Desde pequena eu falava. Porque minha tia, que eu ia lá na casa da freira, morava na Boa Vista. E eu passava na frente. Um dia eu vou trabalhar aqui. Ai, gente, acredita no universo. Eu acredito super. Onde eu trabalho hoje, eu passava e falava assim, ainda vou trabalhar ali. Não é? Ainda vou trabalhar ali. Ó, que eu rodei. E no quintal de casa. Então. E hoje eu trabalho lá, então... Você sabe por que a maioria das pessoas tem esse receio de acreditar no universo? Por conta do imediatismo. Ó, eu tô falando de coisas que aconteceram aos 8 anos. Sim. Eu joguei a semente no universo e soltei. Ok, vai vivendo a vida. Quando eu tô me despedindo da área financeira do banco, nunca tinha trabalhado numa empresa, tinha trabalhado no consultório médico. Banco, empresa não é legal pro leque? Vamos lá ver o que... Empresa internacional, O né? que o mercado me oferece para eu crescer mais? A palavra crescimento vem junto. Não tem como você querer fazer a diferença na vida das pessoas se você não crescer. Sim. Então, dentro de mim, só vinha aquela humildade assim. Vou poder crescer? Crescer como pessoa? Hoje eu sei que eu pensava daquele jeito, mas eu só falava sim. Diga sim pro universo. Eu vou. Depois eu continuo na Unicamp. Deixa eu ver. Depois eu vejo o que eu faço. Isso. Não vou perder essa oportunidade. Estar abertos às possibilidades, né? Sim. Estar aberto ao que é novo. Porque às Sim. vezes a gente planeja de um lado, o universo, Deus, essa energia poderosa que você pode confiar que não precisa ter nome, cada um com a sua crença, aqui, ele tá organizando o seu caminho. Aí você vai, né? Sim. Balanceando, sim, é assim que eu vejo. Sim, a gente sim. escolhe, mas Deus abençoa. Sim. E se for da escolha dele, dentro do nosso livre-arbítrio, ele abençoa. Sim, porque E a se gente não tem for livre-arbítrio também, né? A gente aprende. Tudo bem, você estava indo para educação, que era o que você queria, estava tudo certo também. Também, exatamente. Mas o universo deu um... Vai lá. Tó. Passei na Só entrevista, levanta e corta, porque daí né? tinha entrevista de emprego, entrevista de inglês. Passei e comecei dali um mês. Gente, foi muito incrível, porque a Hélida, que fez técnica de administração, tinha noção de empresa, né? E o banco também me deu muita noção. E eu fui trabalhar com pessoas que eu atendia por telefone. Então, assim, eu era apaixonada pela Malu da Bosch, fui sentar do lado da Malu, porque ela era minha cliente no banco. Então, a gente cresceu muito juntas. Que máximo. Foi muito legal. E aí, o que aconteceu? Fiquei 3 anos na Bosch, na área de contas a pagar internacional e importação. E eu pagava as importações e eu tinha que falar com fornecedores, às vezes, porque atrasava uma fatura. Naquela época, quem é de comércio exterior vai saber o que eu estou falando, DI, declaração de importação, era no papel, era carimbado, guia de importação no carbono, gente. Eu cheguei, a Bosch tinha mais de 1000 processos em atraso para pagar. E eu tinha feito uma proposta de salário e o pessoal do RH falou assim, se você organizar isso, você recebe isso. Falou pra disciplinada. Falei, não, vamos embora. Aí a pessoa vai das 7 às 11 da noite todo dia e invade o armário e pega as guias e conecta a guia e fez todo um quebra-cabeça. Consegui em um mês ajustar tudo, gente. Foi fabuloso. Vai lá, paga meu salário agora. Agora melhorou. E eu nem ia pelo salário, eu tava indo pela proposta. Mas Sim, a gente também merece a recompensa. E o cérebro também agradece, não é? Gente, fiquei 3 anos lá. E engravidei lá. Ai, que desejo de ser mãe. Eu não estava pensando em ser mãe. Uau. Aí vem Luana. Mas Luana, antes de vir Luana, que ela é um bebê arco-íris, Sim. veio essa gestação que eu considero um filho, Sim. mas foi um aborto espontâneo. Uhum. E foi num descanso das pílulas, que às vezes a gente tem que dar um descanso, vou descansar nas férias, tal, engravida. Mas eu não estava pensando em ser mãe, eu estava lá no auge, na Bosch, e conseguindo as coisas, tal, né, o que os líderes esperavam. Mas aí eu falei, não, tive o aborto espontâneo
E falei, mas agora eu quero ser mãe. Agora eu quero. Aí que você fala que Despertou, Deus né? cuida. Aham. Porque eu, muito workaholic, desde pequena, exagerada, conseguia tudo que eu focava, mas num exagero. Eu tenho até um toque que eu sempre curo, que é o excesso, a compulsão por fazer, fazer e fazer. Aí depois eu descobri que isso tinha uma carenciazinha lá, aí eu cuidei disso, tá? Eu acho que eu sou carente, então. Não, mas ó, A pessoa, ela não para de fazer, de fazer, de fazer. Eu me identifico, me e identifiquei. tá tudo bem, veja bem. Ok. A gente só tem que estar feliz, né? Não, tá Quando eu ótimo. falo que eu tenho um toquezinho, é porque eu precisei tratar o toque aos 28 anos, aí é outra parte da história. Sim. Mas porque era exagerado. Mas depois que você descobre, você tem a forma pensamento dele, Sim. você consegue administrar, mas não deixa dominar, né? Óbvio que eu não paro de fazer coisa até hoje, tanto que eu tô aqui com você, Sim. fazendo, Estamos aqui, né? A pessoa também não mas para. muito mais equilibrada, Sim. né? Enfim, por que eu tenho que mencionar a Bosch nessa conversa? Gente, eu nem tomei meu chá, dá licença aí, ó. Vê se não esfriou. É que tava apelando, né? Tá no ponto. Tá, ai, tudo bom. Por que eu tenho que falar da Bosch? Porque na Bosch eu descobri que eu tinha medo de falar inglês. Olha, o gancho. Por que a Bosch veio? E o medo de falar inglês? Porque no Bradesco eu fiquei 7 anos, mas eu tinha 15 para 22, tinha já os líderes de 40 e eles falavam inglês. E eu os via falando e falava, nossa, quando que eu vou falar inglês desse jeito? Eu já estava formada em inglês, mas um inglês tradicional, de gramática, de escrita. E aí o medo de falar? Aí eu via os de 40 falando, me diminuía. Você vê como a gente se diminui? E Nossa, aquele... me identifico, sabia, com isso. Eu também tenho o inglês basicão ali. E realmente, quando você vê outras pessoas muito mais desenvoltas, você fala... A gente se diminui. Não, eu não falo, imagina, falo nada. Aí olha o que aconteceu na Bosch. Isso, por que o universo me pôs lá? Na Bosch aconteceu o seguinte. Eu não pagava internacionalmente as contas. Ok. Um dia uma fornecedora me ligou, a gente estava com umas invoices atrasadas e eu falei, não, a gente vai pagar tal dia. Ela falou, eu vou para o Brasil, quero conhecer vocês, a gente já ajusta tudo. Ok. Gente, na reunião, ela falou assim, nossa, o seu inglês é tão bonito e eu não falo nem português. Quando ela elogiou meu inglês, era o que eu precisava para acender a chama dos 7 anos quando eu disse, eu posso falar inglês. Ela está me validando. Não eu me comparando com líderes mais velhos e me diminuindo. Uhum. Porque a gente também tem carências, inseguranças e muitas coisas que às vezes não foi nutrido lá na infância, mas a gente pode nutrir depois. E sempre a vida vai mandando, se você está desperto. Sim. E aí eu agradeci muito ela, o elogio me fez muito bem. E não era um elogio vazio, eu estava numa reunião, falando de faturas, e ela só falava o inglês. E ali a gente ficou no inglês. Só que você vê quando... Nossa, até um suador. Se pegar uma reunião só de inglês e falar, meu Deus do céu. Pois é, e eu tava com 23 anos. Hoje ainda tem Google, né? Você joga lá. Eu tava com 23 anos, mas assim, ia com medo, mas ia. Mas eu tinha um pânico aqui, dava uma dor aqui, eu tinha pânico de estar errando. Pânico de fazer feio. Mas eu fiquei feliz que ela disse, tá indo muito bem, tô te entendendo, vamos em frente. Só que nessa reunião veio uma menina de compras, e ela bem descolada, muito diferente de mim, a história de vida dela é muito diferente também. A pessoa perguntou assim, e você, onde você aprendeu seu inglês? Eu coloquei mochilinha nas costas e fui pro mundo. Eu não pude ir pro mundo. Aí sabe quando você começa a se comparar? Fala, nossa, eu não pude ir pro mundo. Já tô casada, foi uma escolha, casei cedo, foi toda uma história. Agora, tô grávida, sabe? E pensei, não, mas eu não preciso ir pro mundo para falar inglês, porque eu tô falando aqui com ela. O mundo pode estar na nossa mão, né? Depende da nossa visão. Mas me abateu aquilo. Porque a gente se compara. Esse é o grande problema. Então, hoje, quando eu dou mentoria, eu falo, gente, primeira coisa, não se compara com ninguém. Cada um com a tua história. Mas, ok, ficou infelizmente aquela sementinha da comparação, mas felizmente obrigada porque você fala a minha língua e eu tô te entendendo. Quem vai vencer? Entendeu, né? Sim. O teu ego exigente ou a tua alma que quer e sabe que pode? Essa é uma briga constante, é a briga que eu tenho com os alunos todos os dias, quando eles chegam até mim hoje. Ai, teacher, eu faço inglês, mas aí chega na reunião, eu surto, eu fico com medo. Eu falei, então, vamos administrar esse medo, porque é o medo que está te impedindo de soltar o teu inglês. Aí é neurociência pura, que é o que eu trabalho com a Excellent Global, né? Então, eu estou tentando fazer uns ganchos aí para dar um resumo de lá até Pra aqui. gente chegar hoje. Só que, olha só, a Bosch me trouxe muita experiência.
e me trouxe uma verdade. Não é isso que eu quero fazer a vida inteira. Eu quero dar aula. Porque tem muita gente aí fora, como eu, que precisa acreditar no próprio potencial de falar inglês. Aí eu peguei o que aquela senhora falou, nativa americana, que era a fornecedora que veio me visitar, e falei, quantas pessoas estão no mundo das empresas precisando soltar esse inglês? E ninguém está indo lá elogiar o inglês deles. Ninguém está indo lá potencializar o inglês deles, entendeu? Aí eu fui entender que aquela menininha que disse eu posso falar inglês, quero mudar o mundo, quero fazer a diferença, quero ser professora, veio com tudo. Uau. E veio com maternidade. Porque daí eu falei pro médico do trabalho que foi fazer o exame antes de eu sair. Ai, doutor, tô tão feliz porque eu quero ser mãe e professora. Ele quero ver você ser mãe e professora com a pegada que você tem aqui, né? Que a gente vê que você não para. Gente, eu amamentando minha filha. Um tio meu falou, ó, sua prima quer prestar entrevista de au pair nos Estados Unidos para ser babá. Eu amamentando. Você treina ela? Menina, treinei essa minha prima. Pergunta e resposta. Gravador na época, eu tô falando de 1999 para 2000, que foi quando a Luana nasceu. Gravador, gravava a aula inteira. Fala de você, todas as perguntas, pergunta e resposta. Treina em casa, volta, fala comigo, não sei o quê. Passou. Ficou 2 anos como au pair no exterior. Foi meu primeiro case de sucesso. Em casa, amamentando. Aí eu lembrei do médico, você realmente não vai parar, né? Sim. Aí quando minha filha estava com 2 anos, eu realmente curti muito a maternidade esses primeiros 2 anos. Ela foi pra creche. E eu fui, então, dar aulas. E aí pergunta, né? A pessoa dá aula das 7 às 11 da noite e não para nunca. Então, aquela vida leve de professora e mãe foi pro beleléu. Depois de 1 ano, eu já estava com a casa cheia de alunos, porque era um indicando o outro. E eu não era Excellent Global ainda, mas eu tinha um espaço do inglês Baeli da Rabelo. Eu inventei, na minha casa. E era um indicando o outro, e eu já formando professores, até que surgiu a oportunidade de eu conhecer Excellent Global. Chegava livros da minha mão, da Excellent Global, eu falava, nossa, é o jeito que eu gosto de explicar, como eles resumem, como são práticos. E, gente, o universo encaminha. Um dia eu fui procurar uma orientação espiritual no local, sentei do lado de uma pessoa, eu falei, eu tô atrasada, eu tenho uma aula. Ela, você dá aula onde? Eu tô montando uma escola na minha casa. Ah, eu tenho uma amiga vendendo na escola, e me deu o papel da amiga vendendo na escola, e era da Excellent Global. Aí fui conhecer a Excellent Global, pronto. E casei, faz 18 anos. Mas no descaso, não descaso. Gente, mas... Não é? É umas conexões. É. Então, assim, eu tô aqui hoje para dizer para vocês, acreditem nas conexões. Conexões, é tudo. Nossa. E, então, estar aberto para essas conexões, né, Elida? Sim. Porque as conexões acontecem o tempo todo, né, na nossa vida. Eu acredito muito nisso. Mas, às vezes, você vê... Às vezes, lá, né, onde eu trabalho também, eu olho algumas pessoas e falo assim, ai, cara, olha o que tá acontecendo. Tipo, você quer... Claro, a pessoa tem um livre-arbítrio, né? E nós, como gestores, eu não posso tomar a decisão pela pessoa. Mas você tenta, né, encaminhar. Então, você fala assim, olha o que tá acontecendo. Tipo, né, você fala, o universo tá te ajudando, e realmente não é todo mundo que tá com essa... eu falo que tem um cordãozinho, né, que liga a gente, assim, sim, né? Que tá ligado nesse cordão, nessa inspiração. Sim. Então, nessa conexão mesmo de universo. Sim. Eu escuto muita gente falar assim, você quer falar? O recado? Certo, gente? Tá? Gravação? Tá? Então, é que olharam até aqui... esquecemos que a gente tá gravando, né? Olharam aqui, eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Eu só lembrei que a gente tá gravando, porque quando você falou, quando você tiver que dar um recado, dê ali. E eu tô gostando de dar o recado, foco, né? Pronto. A gente tem a Ju aqui, nossa especialista, nossa técnica, que é a parceira aqui da IMA. O espaço, né? Muito bom. Muito bom, né? Bom. Aproveitando, muito gente. Bom. No final começa a gente a querer atropelar e eu esqueço de agradecer toda vez a IMA com o projeto Podcamp. Tipo, muito, muito legal. E é uma oportunidade pra gente estar aqui, né? Aí o universo conspirando, né? Então, o nosso projeto aqui também foi assim. A gente começou... Tava te falando, né? Te explicando. Toda essa conexão que a gente quis, a gente foi procurar... Aí quando... Não, tá bom, vamos fazer. Aí a gente começou a procurar. Você falou assim, vocês já vieram direto aqui? Eu falei, não, demorou uns 6 meses pra gente chegar aqui. Porque realmente o projeto ainda não tinha saído. Mas a gente começou a procurar cafés. Porque como era pó de café, então a gente foi visitar vários cafés e fazendo proposta. Olha, a gente tem
uma intenção de montar um estúdiozinho aqui, tudo, mas teria que ficar fixo. Ou, sei lá, já gravar 2 entrevistas num dia. E aí a gente paga o aluguel do espaço ou troca por serviço, porque a gente vai consumir o seu café, a gente vai divulgar. E foi. E aí todo mundo, né, aquela coisa, mas podcast, não sei o quê. Aí eu falei, vai aparecer. Eu falei, calma. Eu falava, né, pros meninos. E aí, do nada, meu marido olhando, ele falou assim, você viu que na internet, você viu que a prefeitura vai abrir um espaço de podcast, um estúdio? Eu, não. Ele vai abrir, vai inaugurar e vai ser de graça, não sei o que. Eu falei, para tudo. Aí fui entrar pra ver e, tipo, uma semana depois eu tava de férias, eu ia entrar de férias. Daí eu entrei, a agenda tava pra abrir naquela semana, eu agendei, porque aí eu não sabia como agendar, então eu demorei um pouco, não sei o que. Eu consegui uma data naquela agenda que eles abriram, no meu último dia de férias. O último dia, depois eu já voltava a trabalhar. E desde então a gente não parou. Não parou mais, que bacana. E aí eu falei, cara, aí tudo bem, né? Um vai, tem um trabalho, não consegue vir, não sei o que, a gente vai ajustando, mas aí sempre vão vindo pessoas e assuntos. E aí eu assim na minha cabeça, eu falei, não posso parar. Né? Tem muita gente que a gente precisa trazer para as pessoas conhecerem, tem muito assunto, né? E aí veio Setembro Verde, aí uma amiga que eu tenho desde a época de colégio, tem um filho com deficiência, eu falei, vou trazer ela. Sim. Aí veio câncer de mama, outra amiga que também... E aí, né, no meio do caminho, tem outros assuntos, tudo. E eu falei, não, definitivamente, aperta um pouquinho, a gente ajusta, equipe ajusta, tempo a gente ajusta, mas não dá pra parar. Parabéns. E é paralelo, né? E assim, eu falo que é um hobby, mas é um hobby que a gente faz com muita seriedade e comprometimento e entrega, né? Porque não é qualquer coisa, né? Eu não vou fazer qualquer coisa, porque eu acredito realmente e de verdade que é a oportunidade da gente se conectar com as pessoas. Exatamente. E a gente pede like, a gente pede para as pessoas se inscreverem, tudo, mas eu sei as visualizações que tem. Claro que o like, e a gente pede realmente, galera, dá o like lá, é um dedinho só na página do Instagram. O que começa, o que inicia. Exato. Ninguém chega na fama sem ter alguém acreditado lá atrás. E você não tá planejando a sua fama lá na frente, você só tá plantando. Exatamente. É isso. Mas eu sei as visualizações. Tá lá o número de visualizações. Então eu sei quantas pessoas foram tocadas pelas histórias, né? E todo mundo que passou por aqui, o quanto se conecta com a gente, né? Sim. E tá o tempo todo essa roda girando. Então, eu acredito, o que você contou da sua história até aqui, eu acredito super, eu vivencio super também, e é daqui para mais. Sim, são conexões. Mas você precisa estar aberta. Sim. E eu falo que são conexões, porque assim, todo mundo fala de internet. Ok, é a rede. Ai, gente, networking, né? Aí tem aqui o networking, que é todo mundo se conectando. Gente, mas mais do que tudo isso, tem as conexões neurais aqui dentro. Exato. O nosso cérebro conecta, ele atrai, ó. O negócio tá aqui, ó. Sim, né? sim. Então, boas conexões neurais, alimentar coisas boas. Você tá falando da sua história, né? Do Pod Café, que para mim é Pod Chá agora, tá tudo certo. Mas tá me lembrando de uma coisa que eu aprendi com o José Roberto Marques do IBC, que é assim, você começa com uma missão, então você vai desenvolver sua missão. Aí quando a sua missão está sendo desenvolvida, igual eu já desenvolvi com a minha escola, você começa a receber chamados. E o seu chamado é maior. Aí quando você tem um chamado, você multiplica a sua missão. Entende? Sim. Então, hoje eu tenho professores treinados por mim, pela Excellent Global, para multiplicar tudo que eu acredito que é potencializar a fala e a fluência nas pessoas. O meu papel hoje é de mentora, então eu mentoro todo o time e os alunos. E já estou criando líderes mentores comigo, que tem essa capacidade de acolher as emoções do outro, para trabalhar a coragem de falar, de se expressar, para não deixar o negativo dominar o positivo. Sim. Porque algum dia você acreditou que você podia falar inglês, e o que te tirou disso? Foi uma comparação? Então vamos cuidar disso, né? São mundos paralelos, mas tem que tirar isso aqui, que isso aqui está te sabotando. E aí o chamado vem de um jeito tão maior que do nada a Jeep me descobriu. E hoje eu sou treinadora de concessionárias da Jeep. Treinando o quê?
Treinando o quê? Isso. O quê? Como converter um cliente que visita a concessionária no seu cliente fiel. E não foi minha vida inteira fidelizando os meus próprios princípios? Sim. Então, quando eu pego os princípios que a Jeep quer que eu fidelize dentro das equipes das concessionárias, eu falo, cara, o universo é perfeito. Para quem nunca nem imaginou que estaria hoje mentorando escola de idiomas, e veio lá da Boa Vista, do livrinho da freira, passou pelos altos e baixos da crença, limitante para a crença fortalecedora. E hoje, eu estou numa área que não é idiomas, mas o princípio e o chamado é o mesmo. Quando eu fui ler os steps que a Jeep quer que eu treine, cara, isso aqui eu já faço com a minha escola. E não importa se é carro ou se é idioma. Sim. O princípio que está por trás. Então, assim, gente, continua acreditando, sabe? Então, assim, se pensar em Hélida Rabelo é igual a fé. Quando eu achava que eu não tinha dom para o inglês, dom para violão, dom para isso, para aquilo outro, porque eu entrei numa crise, uma época... Meu amigo toca violão, dedilha e faz tudo de ouvido. Eu olhava, sempre me comparando, né? Porque aquela baixa autoestima de se comparar, eu passei por isso. Mas é superável, né? Gente, eu me comparava e eu ficava assim, não, mas eu escutava uma voz. Você tem fé. Com a tua fé, você vai conseguir o que você deseja. É fé, gente. Né? Às vezes a pessoa fala de dom, talento, mas se não desenvolver a fé para desenvolver o talento, ele não flui também. Sim. Então, sim. meu papel é esse no mundo, né? Descobrir meu papel no mundo, pronto. Não, é lindo isso, porque eu acredito muito. Eu sou uma pessoa religiosa, atuante, praticante, né? Sou da Umbanda, da linha do... Sou espírita, mas sou praticante da Umbanda. E a fé é que move a gente. E quando eu falei que é aquele cordãozinho... É a fé que alimenta esse cordãozinho, né? Com plano astral, e cada um identifica como quiser. Com o céu, o inferno, o plano astral, né? Cada um dá um nome que quiser. Aruanda. E essa fé é a que vai alimentando, né? Ela, às vezes, dá aquela apagadinha, né? Que você fala, meu Deus do céu, não quero mais nada disso. Mas ela vem, ressurge de novo e acende e pá, né? Faz o cordão acender. E é onde vem a nossa força, a nossa motivação para continuar, né? E fazendo o nosso propósito, né? De vida mesmo. Com então, certeza. Eu acredito muito nisso que você fala. Muito, muito, muito de verdade. Vivencio isso. E não é à toa as conquistas, né? O proprietário da onde eu trabalho, eu falo que, tipo, é uma família muito de fé também. E passar pela pandemia, tudo que a gente passou, né? A minha família também, pandemia. Sim. E eu falo, gente, hoje, né, as pessoas progredindo e crescendo e batendo meta, e, né, mantendo, no caso dos meus pais, o negócio, e aonde eu trabalho, batendo as metas, tudo, cada vez mais clientes, eu falo... Não é à toa. Não. A pessoa, naquele momento que a gente passou, ela estava lá, mantendo o funcionário como podia. Ou, mesmo meus pais com o quiosque fechado, ainda fazendo campanha para ajudar outras pessoas, participando, né? E lá onde eu trabalho, tentando manter... Então, hoje, eles estarem onde eles estão, não é à toa. Mas é porque fé, cara. Sim. A fé mantém a gente ali, sabe? Tipo... Não cai. Não e cai. outra, você falou de um gancho agora. Na pandemia, eu transformei a escola inteira em online e aí eu fui pro mundo. Então, aquela criança de 7 anos que queria mudar o mundo, ela foi pro mundo na pandemia. Porque todo mundo online, o pessoal com medo de perder emprego, eles tinham que ter atividade. E qual era a atividade? Melhora seu inglês. Melhora sua fluência. Pra se manter lá, né? Nós nos demos as mãos em equipe, eu consegui não dispensar um professor também. E a gente fez muito amigo pelo mundo todo. Então, por isso, hoje quem está online está aqui em Campinas fazendo aula com alguém da Irlanda, com alguém da Coreia do Norte, com alguém dos Estados Unidos. E então, a gente achando, né? E a gente achando que o online não ia rolar. Não. E Tinha aí... que rolar, né? É o que tem para hoje. Eu falava para os alunos, é o que tem para hoje. Você vai salvar seu... E a gente conversando agora, né? de conversar, você falou o quê? Ainda estamos online. Ainda eu falei, estamos, gente, o online não... E o online veio para ficar, né? Então, nós estamos online, presencial, e é isso. É a gente também aceitar o que o universo coloca, sem rebeldia, né? Então, são vários pontos, né?
que a gente tem que ter na fé, né? Pera lá. Então, eu até falei pra você, né? O online não rola mas pra mim. Mas eu tive que fazer altas mentorias. E aí você falou, mas é o que tá rolando, porque as pessoas salvaram tempo. Pois é. O tempo que ficava parado na recepção da escola, conversando no começo, no final, mais meia hora em casa com a família jantando, assiste a aula sem culpa, porque já estou em casa. Sério? O que eu vi de aluno sentir culpa. Eu tô vindo direto pro inglês, eu nem vejo minha filha dormir e tal. Agora tá vendo a filha. Por isso tá online. Olha quantos e valores. ao mesmo tempo desenvolvendo. Fazer. Então, assim, quando você tá desperto para olhar o bem, claro que foi muito ruim a pandemia, foi muito drama mesmo dentro do coração da gente, muita tragédia. Todo mundo sofreu perdas. Mas a gente tinha que superar. Veio um aprendizado. Era um desapego. Não tinha o que fazer. Era o que tinha. Eu acho que foi muito aprendizado a pandemia. Foi. Pra quem despertou para o aprendizado, né? Pra quem quis, né? Até hoje. De novo, pra quem estava aberto. Porque... De novo, voltando de estar aberto, E né? hoje eu costumo dizer, né, que eu tô muito forte por conta da pandemia. Eu tive que superar muita coisa junto com a minha equipe, muita coisa sozinha em casa, muita responsabilidade. E a gente ganhou muita força de ajudar todo mundo que chegasse nas nossas mãos online, entendeu? Tem brasileiro que vai pro exterior com a cara e com a coragem, não fala inglês. Aí você é indicado porque essa escola faz falar. Vai lá na Excellent Global, faz falar. Gente... E o imersão, entendeu? Ainda? O imersão acontece todo mês. Tá. Acontece um dia inteiro de imersão. Fala pro pessoal. Um sábado por mês. Esse próximo sábado que vai ser o Imersão de Ação de Graças, 25 de novembro. Vai ser uma delícia. Toda vez eu recebo o convite, eu falo, preciso ir. Pois é, e é presencial. Aí a gente sempre faz um online, um mês sim, um mês não. Porque a galera também quer imersão online. Fica 10 horas no ar com a gente, só praticando a fala, e é maravilhoso. Porque tem listening, tem um falar com o outro, um fazer amizade com o outro. Não é nada chato, é muito dinâmico. Níveis, todos os níveis juntos, a gente coloca... uma das coisas eu falo assim, eu vou na imersão, mas eu não vou conseguir falar. Imagina. Eu acho que eu não vou. E, gente, cá pra nós, ela é avançada, ela quer confete. Cadê o confete? Não. Eu conheço a Vanessa, ela fala inglês. É que a gente vai tirar esse leitinho dela agora. É travinha. Vai lá no dia 25 de novembro, imersão de ação de graças. E já vai ser simbólico essa imersão de ação de graças, porque... Sabe o que eu tenho visto com as pessoas que ainda não falam inglês? Elas não conseguem agradecer a conquista diária de cada coisa que ela evolui. Eu falo de gratidão nas minhas mentorias. Algumas pessoas estão chegando num nível de exigência que está ficando doentio. E aí uma criança que tem que fluir no idioma, a sua criança interior no seu adulto precisa fluir, você está lá, chicoteando a criança. Então tem que, libertar esses chicotes. Então, por isso a minha mentoria, né, que eu faço com os alunos e com a minha equipe. Quer dizer, gente, vocês ganham aula de inglês lá com a Elida, né, Excellent Global. Ganha mentoria, tira as travas, quer dizer, é um combo, entendeu? É um combo. Não é só... É um combo divino. Não é só mais uma escola de inglês. Mas olha, confesso, divino, é um combo divino. Gostei dessa. Que a mentoria, ela também pega na alma, na ferida... Não é terapia, é mentoria, é bom explicar. Eu faço psicanálise, eu quero ser terapeuta um dia para ajudar terapeuticamente, mas a mentoria é uma verdade não tem sobre como você. A gente passar, a gente ser o que é hoje, se a gente não passar pelos desconfortos. Sim. Então, assim, toda vez que eu tenho desconforto... Sabe isso? Eu vou finalizar aqui já, mas só pra gente fechar esse assunto, a gente já vai ter que encerrar. Mas você sabe uma coisa que você falou agora é real? Toda vez que eu passo uma dificuldade, eu falo, bora. É isso mesmo. Trago pro peito. É isso. Porque é ela que fez todas as dificuldades que eu passei que me fez chegar onde eu tô hoje, Elida. Eu não reclamo das minhas dificuldades. Não reclamo assim. Claro que você fica pé da vida. Mas, tipo, porque eu juro, eu não penso isso. E nem procurar culpados, né? Nada. Então tá bom. Vou resolver, depende de mim. Vou resolver, vou dar meu jeito. Não depende. O universo que tiver que ser, for do meu merecimento. Se não for, vai ser livramento e vambora. E é assim que a gente vai superando, né? Pra finalizar aqui, a gente sempre faz umas perguntinhas de café, mas não tem café, então é chá. Ok. E a gente faz assim, café com a do expresso, com açúcar, sem açúcar. Mas chá tem bastante coisa também. Tem. Mas eu quero pegar um ladinho assim, que a gente já serviu o chazinho de cidreira pra você, já sem açúcar. E o que te remete a esses encontros? Seja um cafezinho ou um chá da tarde. Qual o sentimento que te traz e quem você convidaria, se você pudesse escolher uma pessoa, você fala, uau,
top, que eu queria estar sentada aqui, ou alguém que já se foi, que você quisesse. Então, só pra gente fechar agora a entrevista. Esses momentos de chá, né, chá da tarde, remetem a acolhida, acolhimento, amizade. E eu chamaria a minha madrinha, que eu não falei dela, mas ela era filha dessa minha tia, que faleceu aos 42 anos, no ano que eu me formei em letras. E eu fui ser professora oficialmente depois de um mês que ela faleceu. Eu falei, eu não vou passar nessa vida sem ser professora como ela passou. Então eu chamaria ela para conhecer toda essa história que ela inspirou. Sim. Então ela seria minha convidada especial. Bonito. Bem legal, bem legal. Muito legal. Nosso brindezinho final. Puxa. Tem um mimozinho. Ai, que delícia. Além do chá. Ó, pra você tomar um chazinho. Ai, que agradável. É um cafezinho. Adoro xícaras. Que fofo. Olha que fofo. Nossa, adorei. Tem foto, de verdade, tem fotinho. Que legal. Muito amei, de verdade. Um mimo. Então, assim, Show. aqui é tudo especial mesmo. A gente faz com muito carinho. Bom. Que bom. Que bom que você veio. Obrigada por esse papo. Tipo, foi muito inspirador, esclarecedor e muito conecto. Sim, né? Natural, nem vi passar, gente. Exato. E tipo, todos os convidados são especiais, gente. E cada convidado a gente tem uma ligação, né? Então a gente se conecta com a história. Né, a gente falando, você contando essa história, eu falei, meu Deus do céu. Eu me vi muito nesse seu lugar. E a gente nunca pôde, a gente né, trocar muito. Essas coisas. Não, ainda vai lá comer tapioca com meus pais. Comigo! Já fizemos tanto, já fiz tanta tapioca pra Hélida, com a Luana, mas essas conexões. E a gente roda, a gente tá sempre junto. Então, acredito muito em tudo que você falou. Espero que as pessoas também tenha tocado aí o coração de vocês. Conheçam a escola da Hélida, Excelente Global. Eu já estudei lá. Fugi, né, por causa de trabalho. Fugi das mentorias comigo, né, que eu ia pegar, beliscar a alma dela. Você fala inglês sim, mas não. Mas não tem nem o que falar, gente. Tá mais do que indicado e mais do que uma escola, né, de fins financeiros, vamos dizer assim, é uma acolhida, né? É educativo, né? É evolutivo. A gente está lá para promover as pessoas, promover o ser humano. E eu quero aqui te promover ao melhor Pod Café que eu já pude participar, porque tem propósito. Então, assim, cada sementinha que começar a seguir você, vai entender o propósito. Parabéns. Obrigada. Você recebeu um chamado. Obrigada. Então, só vai. Vamos. Só vai. Vambora. Obrigada, a vocês. Eu que agradeço. Convite, obrigada verdade, mesmo. Obrigada. Tchim. Opa. Brindezinho. Muito bom. Obrigada. Gente, até. Fer, te espero na próxima, tá? Beijo.